Oh, yesterday, all my troubles seem so far away. Vou não cantar mais porque eu não sei o quanto posso cantar yesterday. Fala, apaixonáticas e demais cineespectadores. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo Abaixo da Crítica e hoje tivemos esse cover medíocre de Yesterday, tanto para fazer uma entrada para a crítica de hoje, quanto para testar a nova política do YouTube, que agora permite que a gente use até 5 segundos de músicas conhecidas. Então vamos ver se eu sou desmonetizado, tirado do ar, etc., por esse pequeno cover. Bom, apaixonados, então hoje evidentemente vamos conversar sobre Yesterday, a mais nova comédia romântica musical dirigida por Danny Boyle, estrelando Himesh Patel e Lily James, que acompanha um músico chamado Jack Malek, que na verdade está lutando para ter uma carreira artística por mais de 10 anos, até que finalmente ele tem a sua chance. Acontece um pequeno milagre na Inglaterra e no mundo, e agora somente ele se lembra da existência do Beatles. Então a partir disso ele pega todas as músicas da banda de Abbey Road e passa a apresentá-las como se ele tivesse as escrito. A direção aqui é do Danny Boyle e você percebe que facilmente esse filme poderia ser uma premissa bonitinha que não dá em nada, afinal ele pode se tornar facilmente uma galhofa na medida que é uma premissa bastante absurda, mas eu fiquei feliz ao perceber que o Danny Boyle escolhe estruturar esse filme como uma comédia romântica. Então o que ancora aqui o filme na verdade não é essa premissa do Beatles, mas sim o romance principal vivido entre os protagonistas interpretados pelo Himesh Patel e pela Lily James, e ele passa por uma fase platônica, depois de amizade aprofundada, depois de confusão, então realmente é um arco narrativo emocionalmente complexo e que dá recompensas para os seus espectadores, na medida que ele não é aquele negócio super previsível, montado da maneira que você esperava e coisas nesse sentido. Os conflitos que tem dentro do relacionamento desses personagens são diretamente advindos dessa premissa, que é bastante absurda, mas a premissa não é o foco central da narrativa, algo que eu achei uma escolha bastante acertada. Estilisticamente, entretanto, o que eu mais gosto nesse filme é a maneira como é que o Danny Boyle representa o processo criativo do Jack Malek, já que ele na verdade está tentando se lembrar de quais músicas do Beatles fizeram sucesso e de como elas eram cantadas e qual era a melodia delas. Então é muito interessante, por exemplo, uma cena em que o Jack está tentando lembrar a música Eleanor Rigby, que é aquela música do All the Lonely People, Where Do They All Come From, que imagino que você também não sabia que chamava-se Eleanor Rigby, a não ser que você fosse um grande fã do Beatles, e ele está tentando repetidamente lembrar o início dessa música na medida que isso está sendo mostrado pra gente em inserções visuais. Então esse tipo de coisa me pareceu muito legal, pareceram inserções interessantes que quebraram um pouquinho o ritmo da narrativa e deram momentos de leveza aí para um filme que tem uma premissa bastante interessante, e esse desenvolvimento em cima dessa premissa eu achei particularmente bem legal. Na questão da edição, entretanto, eu acho que esse filme não soube muito bem espaçar os seus atos, na medida que eu achei o segundo ato longo demais e o terceiro ato curto demais, especialmente levando em consideração a conclusão que eventualmente vem. Eu não acho que ela é particularmente coesa com o que foi desenvolvido no resto do filme, apesar do arco principal ter permanecido intacto, mas eu entro novamente nisso na parte do roteiro. Nas atuações, como já disse, os destaques são o Himesh Patel e a Lily James, especialmente aqui a Lily James. Ela é a personagem que de longe é mais complexa, multifacetada, vulnerável emocionalmente, e ela tem os maiores conflitos internos aqui em relação aos seus sentimentos. Então é uma personagem bastante interessante na medida que a gente não acompanha a visão dela diretamente em momento nenhum, mas ela meio que é o pêndulo que joga a história para frente e para trás, porque ela afeta diretamente nosso protagonista Jack Malek, e ela tem o arco emocional um pouco mais aprofundado, um pouco mais diferenciado. Então eu gostei bastante da atuação da Lily James. O Himesh Patel também está bem, especialmente quando ele entra nas suas emoções um pouquinho mais extremas, então ele está com muita raiva, com muita angústia, coisa nesse sentido, mas eu acho que de forma geral ele faz um personagem um pouquinho genérico, então eu gostaria de ter visto um personagem um pouco melhor desenvolvido para que a atuação do Himesh fosse mais sentida ao longo da narrativa. No roteiro, como eu já disse, eu não gosto muito do terceiro ato desse filme. Eu acho que o filme entra num ponto um pouquinho piegas, um pouquinho previsível, que era algo que ele não estava fazendo nos dois atos anteriores. Então ele faz um desenvolvimento de mais de 1 hora, de uma história que tem conflitos um pouco mais complexos, que tem uma premissa legal, que é explorada tanto para a culpa do Jack Malek de ser o único que se lembra do Beatles, ter usado isso para virar um superastro, e também a questão da narrativa, do romance dos personagens principais, que é interessante. Mas o terceiro ato ele toma um caminho que é uma resolução muito fácil, que é bem conveniente e bem piegas. Então eu verdadeiramente não gostei do final do filme, algo que atrapalhou um pouquinho a minha experiência como um todo, apesar de não ter estragado os momentos divertidos
que tiveram aí a presença das músicas dos Beatles e um romance que é bem bonitinho, com alguns elementos de comédia interessantes. Mas, em geral, eu gostaria que o terceiro ato tivesse sido um pouco mais em linha com aquilo que foi escolhido para os 2 primeiros atos, para que a gente tivesse um filme um pouquinho mais embasado aí nos conflitos dos personagens, com resoluções um pouquinho mais complexas do que aquelas que a gente eventualmente teve nas telonas. Então, Yesterday é um filme que aproveita a mágica do Beatles para trazer uma comédia romântica que, infelizmente, não acaba se resolvendo da maneira que eu acho mais eficiente e mais interessante no seu terceiro ato, mas assim, esse nota 6,5 em 10. É um filme que eu consegui aproveitar, mas eu acho que de forma geral tinha mais potencial que foi desperdiçado. Então, esse espectador está do vídeo, clique na marca dela para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, fazer parte da crítica e, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Yesterday. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Tudo isso é muito válido. Tem esse YouTube. Até a próxima.